Fala pessoal, começando mais um Resenha na Lata. Hoje vamos falar sobre nossa seleção brasileira e se aqui no futebol brasileiro temos jogadores que possam ser convocados. Na Copa do Mundo iremos enfrentar os melhores, e os melhores têm jogadores, na sua grande maioria, atuando no futebol europeu. E aqui no futebol brasileiro temos alguns jogadores que a maioria pede na seleção, porém eu vou conversar um pouco sobre isso. Exemplo, Caio Jorge, que está jogando muito no Cruzeiro. Caio Jorge foi para a Europa, foi para a Juventus e para o pequeno Frosinone. Conseguiu jogar lá? Não, foi uma vergonha, um vexame. Se o Caio Jorge não conseguiu jogar na Europa contra os melhores, como que ele vai jogar uma Copa do Mundo? Se na Copa do Mundo ele vai enfrentar os melhores. Ou o Caio Jorge só tem futebol para jogar aqui no Brasil? Na minha opinião, só aqui no Brasil. Outro grande exemplo, Gabigol. Gabigol fracassou na Inter de Milão e no Benfica, no futebol português, que com todo respeito ao futebol português, o brasileiro é superior. E o Gabigol não conseguiu jogar nem em Portugal. Ele voltou e foi ídolo do Flamengo, um dos maiores ídolos que o Flamengo já teve. E muita gente, naquela época, e se Gabigol voltar a jogar muito bem no Santos, irão pedir novamente Gabigol na seleção. Mas Gabigol tem qualidade para jogar na seleção? Não conseguiu jogar na Europa contra os melhores. Como que vai jogar uma Copa do Mundo contra os melhores? Fica difícil. Outro nome, Hugo Souza, goleiro do Corinthians. Muita gente o pede na seleção por estar jogando bem aqui no futebol brasileiro. Hugo Souza jogou em Portugal, no pequeno Chaves. Hugo Souza, se tivesse tão bem em Portugal, teria despertado o interesse dos grandes de lá. Porto, Benfica, Sport e outros países. Despertou interesse? Não. Voltou para o futebol brasileiro. Está jogando bem aqui. E na seleção brasileira? E na Europa? Conseguiu jogar bem contra os grandes? Conseguiu jogar em time grande? Não conseguiu. Temos mais nome. Vitor Roque, o Tigrinho. Um grande centroavante, jogando muito bem aqui no futebol brasileiro. Foi no Barcelona. Vitor Roque no Barcelona saía cara a cara e perdia. Pipocava. Jogos que ele saía cara a cara, sem goleiro, ele conseguia perder o gol. E muita gente está pedindo Vitor Roque na seleção. Será que vale a pena Vitor Roque na seleção? Se na Europa não conseguiu jogar contra os grandes, como que vai jogar agora? Temos mais nome. Gerson, o queridinho de muitos. Gerson foi várias vezes para a Europa e fracassou em todas. Gerson foi para Roma, Fiorentina, Olympique de Marseille e Zenit e fracassou nos 4. Foi um vexame nos 4. Gerson vai voltar, vai jogar pelo Cruzeiro em 2 jogos. Bom, pelo Cruzeiro vão estar pedindo ele na seleção. Será que vale a pena? Gerson na seleção, ele foi para 4 times na Europa, fracassou nos 4, não conseguiu jogar contra os melhores. Como que vai convocar um cara desse para a Copa do Mundo? Se na Copa do Mundo iremos enfrentar os melhores. Pessoal, tecnicamente, esses jogadores que estão sendo citados são fracos, são jogadores para o futebol brasileiro. Apenas isso. Temos mais nome. Pedro, do Flamengo. Pedro foi para a Fiorentina. Fracassou na Fiorentina. E veja bem, alguns desses jogadores citados nem estão indo para grandes times da Europa. E mesmo assim não estão conseguindo jogar bola. Como que vai convocar um jogador desse? Pedro, sempre que está fazendo bastante gol, quando não está machucado, também vive machucado. Mas quando não está machucado, muitos o pedem na seleção. Mas só um cara que foi para a Fiorentina, com todo respeito à Fiorentina, um time comum na Itália, time médio na Itália. Pedro não conseguiu jogar, Pedro fracassou. E vai ser convocado para a seleção? Esse é o ponto que queremos chegar. Será que temos bons jogadores para essa Copa do Mundo? Será que vale a pena convocar jogadores que atuam no futebol brasileiro e que já comprovou que não consegue jogar contra os melhores? Na minha opinião, não vale a pena. Temos que focar na Europa. Um grande exemplo, Igor Thiago. É o brasileiro que mais fez gol na Premier League. Estamos falando do campeonato mais competitivo que existe. Igor Thiago é o brasileiro que na história da Premier League, o brasileiro que mais fez gol. Ninguém fez mais que ele. Ninguém fala esse nome para a seleção brasileira. Fala desses nomes que eu citei que fracassaram na Europa. Essa Copa do Mundo,
com todo respeito, mas se a gente chegar numas quartas de final, estamos no lucro. Bom, pessoal, quem gostou do vídeo, curte, segue, compartilha. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.